Olá, começa agora a entrevista coletiva aqui pela Band Triângulo, falando para mais de 100 municípios do Alto Paranaíba, Planalto de Araxá, Noroeste, Sudeste e também Triângulo Mineiro. E o entrevista coletiva de hoje é com Dom Paulo Francisco Machado, natural de Magé, no Rio de Janeiro, com 10 anos entrou para o Seminário Diocesano e já está há 36 anos no sacerdócio. Obrigado pela presença, Dom Paulo. É um prazer, um grande prazer. E também comigo aqui na bancada, o jornalista Ismael Carvalho, blogueiro e também tem um site de comunicação muito fantástico. Obrigado, Ismael. Eu que agradeço o convite. Bom, Dom Paulo, 36 anos de sacerdócio é uma vida praticamente dentro da igreja. Como é que foi lidar com isso na sua vida? Desde a infância, 10 anos de idade, já estava ali dentro do seminário. Eu creio que isso não é uma coisa tão difícil, mesmo porque a fé... Nossa, eu fui criado numa família de muita fé, depois desde criança, eu já cuidava, ajudava a missa, com 7 anos, aquela missa em latim ainda, eu era coroinha, e a missa era em latim, naqueles bons tempos, né? E de forma que aos 10 anos eu entro no seminário, foi tudo muito bem. Depois, em 1977, eu fui ordenado padre, no dia 11 de dezembro, e começou então a minha vida, o meu ministério, sempre cuidando de 3 aspectos. O aspecto da paróquia, eu nunca renunciei ao trabalho, ou melhor, ao serviço na paróquia. Depois eu também cuidei bastante também da parte de ensino, porque o bispo me convidou para ensinar filosofia e depois teologia no seminário e na Universidade Católica. E depois eu também cuidei do seminário. Uma vez, mal saí do seminário, o bispo já me chamou, vai ajudar um pouquinho no seminário, dar umas aulas lá, de forma que a minha vida foi montada sobre esse tripé, né? Aulas, a parte como professor, depois como professor no seminário, na universidade, e depois também cuidando da paróquia, até que fui feito bispo e já se vão 9 anos e meio como bispo. Como tem sido essa experiência de ser bispo, iniciando como auxiliar em Juiz de Fora, agora em Uberlândia já há cerca de 8 anos? Juiz de Fora foi uma experiência muito importante, porque ali é que eu comecei a aprender um pouco a ser bispo, porque eu não sabia nada. Eu entrei assim, sem nenhuma experiência de cuidado assim dos padres. Eu, como reitor, cuidava de seminarista, mas não cuidava dos padres. Então foi uma experiência muito importante, Juiz de Fora, até que depois que eu como que criei asas, eu pude voar, e o Santo Padre, no caso, o João Paulo II, me fez bispo de Uberlândia. Bom, e como é que é lidar com vários municípios, Araporã, Tupaciguara, Araguari, Cascalho Rico, Grupiara, Estrela do Sul, Uberlândia, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, ou seja, se era fácil lidar com seminaristas, entre aspas, como é que é lidar com os padres, com os diáconos, com toda uma gama de igrejas e também peculiaridades diferentes de cada município? Bom, é um desafio, sem dúvida nenhuma, mas é importante saber que eu conto com o auxílio, com a ajuda dos padres. A diocese não pode andar sem os pés dos padres. E existe um bispo auxiliar aqui para Uberlândia, para essa região ou não? Não está previsto, mesmo porque nos nossos dias são muitas as dioceses sem padres, sem bispos, e daí está difícil conseguir um número bom de bispos. Precisa haver uma disponibilidade muito grande também entre os padres que possam ser ordenados bispos. E a realidade vocacional da Igreja Católica hoje, de modo particular, na Diocese de Uberlândia? Bom, falar de realidade vocacional, nós diríamos, há uma crise muito grande, muito grave entre as mulheres, né? As congregações, as ordens religiosas femininas, essas estão em situação pior do que as masculinas. Agora, quanto à realidade vocacional nossa aqui de Uberlândia, ela, eu diria, é muito complicada. Nós não temos um número muito pequeno
de seminaristas, né? Atualmente no momento eu tenho somente um aluno na teologia, eu tenho 4 alunos na filosofia e 4 alunos se preparando para começar o curso de filosofia. E onde estudam esses jovens? Atualmente estudam em Belo Horizonte, curso de teologia, a FAGE, com os jesuítas, que é uma faculdade reconhecida no Brasil como das melhores, né? Depois nós temos o curso de filosofia aqui na Católica, atualmente PUC Minas, e temos também o propedêutico, que são 4 alunos que estão se preparando para a filosofia e ficam ali na paróquia de Bom Jesus. Agora, Dom Paulo, então está difícil, ou seja, ter novos padres aí, como o senhor falou, existem algumas igrejas que não têm um padre efetivo? No momento, todas as paróquias têm o seu padre, graças a Deus. Pouquíssimas podem contar com 2 padres. O ideal, penso eu, é que a Diocese de Uberlândia tivesse cerca de uns 120, 150 padres. E não chega a esse número? Nós não chegamos. Nós temos 51 padres, mais uns poucos religiosos. Agora, como lidar com isso? Já que o Brasil, nós temos aí quase que 70% da população ainda se diz católica. Se diz porque são aqueles católicos que não frequentam comumente todas as missas, todas as celebrações que existem, vão de vez em quando, diferente de outras religiões que tem no país. Se todos os católicos resolvessem frequentar a missa, nós teríamos que celebrar as missas nas praças, né? O que não seria mal. Mas, infelizmente, são muitos aqueles que são católicos por mera tradição familiar. Ainda não assimilaram o Evangelho, ainda, em outras palavras, eles não foram devidamente evangelizados. É preciso primeiro que a pessoa seja evangelizada, reconheça que a sua vida precisa ser transformada pela força da graça, pela força da fé, e depois, então, iniciar essa vida. E nessa vida cristã é importante a frequência aos sacramentos e depois a vida fraterna. Nós temos aí o Papa Francisco. Como é que é a nova igreja com o Papa Francisco? Bom, a igreja é sempre nova, mesmo com 2000 anos de história, ela sempre será nova, porque a igreja seria uma pura associação, um clube, um órgão não governamental, se não fosse uma presença muito especial, segundo a nossa fé, a presença do Espírito Santo. Então a igreja, muito mais que uma associação de fiéis, de pessoas que creem em Cristo, ela é animada pelo Espírito Santo. Então é um corpo, a igreja é um corpo, não é um conjunto de pessoas, né? É um corpo. 15 dias após ser eleito Papa, em março desse ano, o cardeal argentino jesuíta Jorge Maria Bergoglio criticou os padres tristes e pediu uma nova dinamização das missas para combater o que ele caracterizou como uma crise de identidade sacerdotal. E agora, no mês de novembro, ele lançou a sua primeira exortação apostólica, a Alegria do Evangelho. Qual é a novidade que esse documento apresenta aos religiosos e fiéis católicos de todo o mundo? Bom, aquilo que ele vem falando já de algum tempo, ele vem dizendo que a igreja tem que estar aberta. A missão da igreja não é ficar trancada nas suas portas, trancada nas suas paredes, mas ela é chamada a evangelizar. Basta dizer que Jesus deixou para nós essa missão. No final do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, Jesus fala: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho. Então, toda atividade da igreja visa a evangelização, visa, portanto, dar à humanidade essa boa nova, a boa nova da salvação, que se realiza na pessoa de Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Então, ele tem chamado muita atenção para esse aspecto. Por outro lado, ele chama também a nossa atenção para a questão da pobreza, daquelas pessoas que vivem situações muito difíceis, os pobres, as pessoas que são desprezadas nesta nossa sociedade, porque a nossa sociedade muitas vezes coloca um número imenso, uma multidão de pessoas que são excluídas dos benefícios de uma sociedade moderna, de uma sociedade que verdadeiramente civilizada.
Então foi muito interessante aquele encontro dele lá, se não me engano, Lampedusa, na Itália, numa ilha da Itália, em que ele vai dizer, mas que civilização é essa? Uma civilização que permite, que se diz progressista, mas permite esse tipo de coisa? Então, uma sociedade progressista mesmo não pode jogar debaixo do tapete um número muito grande de pessoas. Agora, essa reflexão da igreja em relação à pobreza não é nova, né? Não, eu diria, o próprio Cristo, ele veio trazer uma boa nova para os pobres. E mesmo o profeta Isaías já falava disso quando contemplava os pobres como objetos do carinho de Deus, né? Então, e Jesus Cristo vai retomar isso lá na sua cidade, na cidade onde fora criado, lá em Nazaré, no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, em que Jesus toma a Sagrada Escritura, esse texto, e fala desses pobres aos quais se deve anunciar o Evangelho, aos quais se deve anunciar a Boa Nova, que os cegos vejam, que os surdos ouçam. Então, todo esse processo, eu diria, de inseminar no mundo a Boa Nova do Evangelho é missão da Igreja, e sempre foi missão da Igreja. Bom, Dom Paulo, a revista Time, a revista norte-americana Time, acaba de eleger o Papa Francisco como o homem do ano, ou a personalidade do ano. As suas aparições atraem milhões de pessoas onde passa, e sua conta no Twitter também tem mais de 10 milhões de seguidores. Ou seja, utilizando essas novas tecnologias, os padres, os bispos, ou seja, alcançam mais os fiéis, ou seja, começam a falar uma linguagem mais próxima dos fiéis na atualidade? Nós vivemos não podemos negar, houve uma mudança de época e essa cultura digital faz parte dessa mudança de época. Então, não há nada demais em se fazer bom uso correto de um meio maravilhoso. O que o Twitter e Facebook está indicando para nós é uma coisa que está na natureza humana. Nós somos seres que buscam se relacionar com os outros, né? É claro, nós vemos então um jovem que fica muito contente porque ele não pode ficar sem os seus 5 amigos que seguem lá o Facebook. Mas seria muito mais interessante que também começássemos pouco a pouco a valorizar, a revalorizar essa comunicação, esse contato, essa, eu diria, comunhão física, né? Essa comunhão com os outros, essa busca de um diálogo verdadeiramente pessoal e não só o diálogo instrumentalizado por um computador. Bom, o blog ou o site hoje do Ismael Carvalho é seguido por quem quer fazer comunicação, pelos jornalistas, pelos radialistas que estão hoje no meio de comunicação. O senhor também tem um blog ou tem um microblog? Eu? Bom, eu tenho um pequeno blog de liturgia, WordPress, naquele WordPress, em que eu faço 2 perguntinhas a cada semana. Eu coloco 2 perguntas sobre um documento da Igreja, a Constituição Sacrosanto Concilium, que é um documento que fala da liturgia. E entre os jovens, ao menos uma boa parte dos jovens hoje, tem um interesse grande pela liturgia. Falo dos jovens católicos, né? Mas se os outros também quiserem conhecer um pouco a beleza de uma celebração litúrgica, todos estão convidados. Mesmo porque, com certeza, essas frases, essas perguntas, esses questionamentos vêm em cima do Evangelho, vêm em cima da Bíblia. Vem em cima, sobretudo, do sentido de cada rito, de cada cerimônia da liturgia, porque cada gesto, cada atitude tem um significado. E descobrir esse significado torna então a liturgia muito mais gostosa, porque a liturgia é sempre expressão da beleza do mistério de um Deus que vem ao nosso encontro, né? De um Deus que assume a nossa natureza, que assume a nossa carne, o nosso jeito de ser, para nos dizer como é que nós devemos viver, né? Eu tenho a impressão que essa é a grande mensagem que o Natal deixa para a gente. Jesus nasce pobre e, portanto, confraternizando, vivendo uma vida nossa, vivendo o nosso jeito de ser, no nosso jeito de ser. Então,
que esse Natal realmente consiga fazer com que nós vivamos em Cristo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, mas depois do intervalo nós vamos voltar para falar um pouquinho mais de Cristo e também das pastorais, que hoje é o que muitas pessoas conhecem ou falam quando também ouvem falar em igreja católica, em cristianismo. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Entrevista Coletiva, voltamos daqui a pouco na Band Triângulo.